amor de Deus. E Colossenses 1,13 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, grava agora, do seu amor. De novo, do seu amor. E de novo, o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude do amor de Deus. Amém? Então nós já sabemos agora que o amor é a plenitude de Deus. Porque Deus é. Então o amor, fala, o amor é a plenitude de Deus. Quer saber como Deus é? Deus é aquele que ama. Ponto. Se você quisesse simplificar quem Deus é, você teria que falar isso. Deus é aquele que ama. E ponto. Porque o amor é a plenitude de Deus. E quem é o amor? Fala Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. A Bíblia diz em João 3,17 que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Fala agora comigo duas palavras muito fortes. Não para condenar, fala condenar, mas para salvar. Então, isso significa, agora vamos descobrir o que o amor, qual é a plenitude do amor. Eu descobri a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o amor, que é, fala, Cristo. Agora eu vou descobrir qual é a plenitude do amor, a plenitude de Cristo, o que é? Então, vamos descobrir pela sua função e por que ele veio. Primeiro, a Bíblia diz que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. O que é salvar? Como é que eu posso salvar alguém dos seus pecados? Fala assim, perdoando. Meu Deus do céu, fala de novo, perdoando. Lucas 19:10 está dito o seguinte: Jesus veio buscar, amar. Buscar é amar, procurar, sair da sua glória e vir para cá, descer do seu estágio de Deus e se tornar homem. Diz que ele veio buscar, amar. E de novo a palavra vem salvar. Significa o seguinte: estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e ele veio nos perdoar, para que Deus pudesse nos receber de volta. Então eu tenho que entender que o maior mandamento do amor é o perdão. Meu Deus do céu. Se o amor é a plenitude de Deus, o perdão é a plenitude do amor. Ninguém pode amar sem perdoar, porque tornar-se-á mentiroso. Aquilo que transborda em nós é o que nós podemos oferecer. Ninguém oferece o que não tem. Você só oferece o que tem. O Salmo 23:6, ele é épico. Ele diz o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meu Deus do céu, você já viu que coisa gostosa? Bondade e misericórdia te seguir todos os dias da minha vida. Quem que está seguindo? Quem está te perseguindo? Olha, eu não sei porquê, mas a bondade e a misericórdia me perseguem. Onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, sempre a bondade e a misericórdia estão comigo. Se eu preciso de socorro, a bondade entra através de alguém. Se eu preciso de perdão e misericórdia, vem sobre mim, porque elas me perseguem. Eu conheço o caminho da plenitude do amor, que é o perdão. A Bíblia diz, Jesus vai mais longe ainda, ele diz: olha, toma cuidado, porque quem perdoar será perdoado, quem não perdoar não terá misericórdia quando necessitar. E a Bíblia, ela é tão fabulosa e tão maravilhosa, que o maior mandamento de Deus é o amor, mas o maior mandamento do amor é o perdão. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: o maior desejo de Deus é que você o ame. Mas depois de amar,
é que você perdoe. O perdão é o que dá significado ao amor. Sem o perdão, você não pode dizer que ama. Gente, é muito difícil quando temos que perdoar alguém mais de uma vez. É muito difícil. Quando alguém comete um deslize, um erro, uma falta contra nós, primeiro que nós temos dificuldade em perdoar, mas se conseguirmos perdoar, se trabalharmos muito isso dentro de nós e nós perdoamos, depois ele se torna conhecido por nós pela sua falha, pelo seu pecado. É por isso que mesmo os escritores da palavra do Senhor do Novo Testamento, eles conseguiram rotular as pessoas. Se você prestar atenção, a gente vai ler sobre, fala, ladrão da cruz. Por que não deu o nome do indivíduo que foi perdoado? E por que a gente mantém ele como ladrão até hoje, mesmo depois de perdoado? Nós vamos falar da mulher adúltera. Mas ela esteve com Jesus, ele poderia perguntar qual é o seu nome. Mas nenhum que escreveu os evangelhos perguntou o nome dela. Nenhum apóstolo. Porque é mais fácil lembrar de nós pelo nosso erro. E aí você vê o paralítico de Cafarnaum, mas o paralítico não tinha nome. O cego, você vai falar, o cego de Jericó. Nós rotulamos a pessoa pelo erro. Ele é perdoado por nós, mas nunca mais você esquece do erro dele. Mas a palavra de Deus diz que é muito difícil perdoar mais de uma vez. E você, às vezes, em casa, com o seu, você fala, mas de novo? Mas outra vez? Não, olha, eu estou cansado, hein? Alguns casamentos se acabam, porque eles falam, mas outra, eu já não te falei, eu já te disse, olha, eu não aguento mais isso, eu não suporto isso, e você repete, é reincidente toda hora, é muito difícil, mas a palavra de Deus diz em Lucas 17, 3 e 4, se você entender que o perdão é a plenitude do amor, a Bíblia diz o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, você repreende ele, vai ser legal, e se ele se arrepender, perdoa. Mas olha o verso 4. Mas e se ele pecar contra você o mesmo pecado, o mesmo erro, ele for reincidente e ele fizer isso pelo menos 7 vezes, que é um escândalo o cara errar 7 vezes, mas vamos supor que mesmo que de propósito ele faça isso, ou por fraqueza, ou por qualquer desvio de conduta, e ele peque de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o que eu devo fazer? Eu que sou de Deus. Eu não sei se eu perdoaria, mas ele manda fazer algo, olha lá. Se ele chegar para você e disser, me perdoa, eu me arrependo, você provavelmente, como eu, falarei, se arrepende de nada, seu cara de pau. Para de querer enganar, você é um 7-1, você não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus diz, se ele chegar até você, e ele disser, me perdoa, eu me arrependo, ele se humilhar a ponto, sabe qual é a ordem da plenitude do amor? Perdoa-lhe. Vira para alguém que está do seu lado, não fala nada, só faz assim, ó. Agora, me diga, é fácil conviver com quem não pensa como você? A própria palavra de Deus diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Gente, o cara gosta de A, você gosta de B. Um gosta do frio, outro do calor. Nem dormir junto consegue. Um gosta de cobertor, o outro não pode nem ver o ventilador na frente. E aí, você não consegue, quer saber, vai dormir no seu quarto, eu vou dormir no outro. Andarão 2 juntos.
Nós conseguimos conviver no mesmo ambiente, na mesma festa, frequentar a mesma igreja, estar no mesmo púlpito, no mesmo ministério. Nós andaríamos juntos. É muito difícil, se você entender exatamente o que Deus quer falar no meu e no seu coração. Ele diz o seguinte, que eu tenho a mania de falar que perdoo. Olha, eu perdoo, eu não tenho nada contra. Quer saber? Eu gosto de fulano, eu gosto de fulano. Mas é o seguinte, eu perdoo eu aqui, ele lá. Eu perdoo, mas não preciso andar junto. Mas me responde uma pergunta simples. Antes de acontecer o que aconteceu entre vocês, vocês eram amigos? Sim, era de confiança, era legal. Eu não conhecia direito. E aí você comeu junto, comi junto. Andou junto, andei junto. Você riu junto, ri junto. Você chorou junto, chorou junto. Você orou junto, oramos juntos. Então, você não perdoa. Então o seu coração é mais duro do que você imagina. Por quê? Porque quem perdoa não renova a questão, não traz ela de volta. Um dia a Vânia falou assim para mim: sabe por que você discute com a sua filha? Porque ela é igual a você. Sabe por que vocês batem boca assim? Porque ela tem o seu gênio bem feito, ela puxou você. Então eu pensei assim, então é por isso que eu não consigo me perdoar. Porque eu não aguento alguém como eu. Alguém que bate de frente comigo. E quando alguém bate de frente comigo, a minha reação logo é ir para a briga, ir para a guerra. E você entendeu que você não suporta nem você, porque quando tem alguém igual a você, você quer brigar. E você não abre mão, o seu orgulho aflora, e ali Deus revela você, e uma bomba está sendo preparada e pronta para detonar. E se você não tomar uma posição ali, se você não entrar na palavra de Deus e não entender que o perdão é a plenitude do amor, é Deus em mais alto nível agindo dentro de você, operando dentro de você, é Cristo em vós, a esperança da glória, é você deixar alguém livre, independente se ele está certo ou errado, é você entender o outro, é você não se colocar acima do outro. Perdão é você ir para dentro de Jesus, Jesus dentro de você, e se espalhar através de você, através daquilo que ele não pode pagar, e que você o liberta a si mesmo. O perdão desativa a bomba da vingança que estava ativada dentro de mim. Eu e você temos que entender a palavra do rei. Hebreus 12, 15. Ele é cirúrgico, tendo cuidado de que ninguém, tendo cuidado, fala, é vigiar. Eu estou na igreja e penso que porque estou na igreja sou melhor do que quem não está. Quem disse a você? Quem disse que você é melhor que um católico que não está aqui? Quem disse a você que você é melhor que um budista que não está aqui? Quem disse a você que você é melhor que um espírita que não está aqui? Isso não tem nada a ver. Estar aqui, Deus está te dando uma oportunidade gigantesca de crescer na graça e no conhecimento dele mesmo. O que os outros não têm, porque aqui está o Espírito da revelação, está o Espírito de Deus que te criou e te conhece. Mas olha o que ele diz: vigia, cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça? É se esconder da bondade. É se esconder daquilo que ele dá, o benefício dele, do favor de Deus. E nenhuma, fala comigo, raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha só, raiz, ela tem duas funções. Pelo menos na acepção da palavra raiz, ela se espalha, fala, e ela se aprofunda. Imagine se a amargura entra no meu e no seu coração, eu não libero perdão, eu me engano,
Continuo em Deus. Enquanto continuo em Deus, eu sou um Judas no meio dos apóstolos. Jesus, quando faz a oração sacerdotal, ele fala o seguinte: Senhor, Pai, todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da... Meu Deus, filho da perdição. Então quer dizer que no meio dos 12 tinha um que era diabo? Porque se é filho da perdição, não é filho de Deus, então é diabo. Vira para alguém que está do seu lado e fala: deixa eu te segurar agora, porque não vai ser fácil para você. A pessoa que não perdoa não é filho de Deus. Então é filho de quem? A palavra do Senhor diz o seguinte, que tem um ponto primordial e perigosíssimo. E aqui provavelmente é de juízo. E brotando vos perturbe. O que essa raiz produz? Qual é o fruto dela? Fala, perturbação. Olha pessoas perturbadas, não conseguem dormir, não conseguem se relacionar, não conseguem falar outra coisa a não ser da falta de perdão. Mas não tem só isso. E por ela quem? Fala raiz. A minha amargura, a minha vergonha, a minha dor, a minha vontade de julgar, por ela muitos sejam, fala comigo, contaminados. Contaminar aqui é adoecer, é entristecer, é enfraquecer, é desanimar, é desestruturar, é infelicitar, é matar outros com a sua raiz de amargura. A ira, meu amado, alguém já disse que a ira é um cálice de veneno que eu tomo, esperando fazer mal para o outro. O perdão, por sua vez, que é a plenitude do amor, é o remédio que eu tomo, esperando fazer bem para o outro. Se a ira é o cálice de veneno que eu tomo e espero que o outro morra, o perdão é o remédio que eu tomo, esperando que o outro cure, sare. Eu tenho que entender que o perdão beneficia mais, primeiro, quem perdoa, do que quem é perdoado. Porque Cristo em mim é a esperança do céu. Cristo é a esperança de Deus. E nós somos a esperança de Cristo. Cristo é o amor pleno de Deus. Nós devemos ser o amor pleno de Cristo. Por isso que nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que ser como Ele. E ouvir, e Deus nos chamar de filhos, eu tenho que ser parecido com Jesus Cristo. Se eu não perdoar, eu não posso chamar Deus de Pai. Mas é que o meu coração é duro. Ok, você está fora do reino. Não, mas eu ainda, é que eu tenho muitas dificuldades, eu tenho orgulho. Ok, o teu orgulho está te levando para o inferno. Você não é filho do Pai. Você não é filho de Deus. O plano de Deus como Pai é fazer de nós filhos semelhantes, fala comigo, a Jesus Cristo. Ele monta, Ele forja, Ele prepara, Ele treina uma família pelo seu Santo Espírito. Ele fala essa manhã, Ele fala em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Ele está preparando um exército, não, uma grande família de filhos aqui na terra, todos semelhantes a Jesus Cristo, onde todos nós seremos chamados de igreja e seremos a plenitude de Cristo e poderemos morar com Ele em glória. A Bíblia diz que a falta de perdão é como se uma pedra fosse amarrada nos pés de alguém e essa pedra o arrastasse para o fundo do mar. Colossenses 3:13, o Espírito de Deus assim falou: suportai-vos, suportem-se uns
aos outros. E não é só isso. Ele diz, como é que a gente se suporta? Fala, só tem um jeito de suportar. Olha aqui, fulano, você é intragável. Eu não te suporto. Só tem um jeito de eu te suportar. Ó, vou te perdoar. É assim que eu te suporto. A palavra de Deus diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, fala, perdoando-vos. Por que vos? Porque ninguém erra sozinho. Alguém machuca mais o outro, mas não erra sozinho. Os dois erram quando tem litígio entre eles. E a Bíblia diz, perdoando-vos, e se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Nós queremos já saber, por que você fez isso? O que levou você a fazer isso? Me dê os detalhes do seu pecado. E por que você falou isso de mim? Agora eu vim aqui tirar satisfação. Ninguém te ensinou. Você foi muito mimado. Você é uma menina que nunca foi corrigida. Você quer saber? Eu vou te dar essa lição. Eu vou te dar uma lição. A Bíblia diz assim, pule todas essas etapas que não pertencem a nós, pertencem ao juiz, e eu não estou sentado nessa cadeira. E vai direto para o que Deus quer. Assim como Deus, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E por que é tão difícil perdoar? Porque eu confundo perdão com cura. Eu estou querendo perdoar quando eu estiver curado. Não, quando eu e você decidimos perdoar, meu amado, não significa que a dor foi embora. Não significa que você teve uma amnésia espiritual e agora esqueceu-se de tudo e você está livre, leve e solto e pode perdoar alguém. Não, não. O processo extraordinário do amor é saber o que ele fez, é saber o que eu fiz e ainda assim, me conhecendo na essência, ele me perdoou. Então o segredo é que perdoar é uma decisão, cura é um processo. Quando alguém está doente, o que é que as pessoas fazem? Fala, toma remédio. E depois que o remédio começa a fazer o efeito, vem a cura. Fala para a pessoa do seu lado, parabéns. Você é muito inteligente. Você fala assim, primeiro toma o remédio e depois é curado. E por que com relação ao perdão você quer primeiro estar 100% curado para depois perdoar? O processo é inverso. O princípio é, primeiro você decide perdoar, depois a cura vem. De maneira sobrenatural. Ah, mas sabe o que é? Eu vou levando, quando der, eu vou esperar, eu vou deixar o tempo, curar o tempo. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Não espere ser curado para depois perdoar, porque o princípio estará invertido. É como se você fosse tomar o remédio só depois de curado. Quem aqui toma o remédio só depois de curado? Está com dor de cabeça. Depois que passa a dor de cabeça, vou tomar o remédio agora. Mas vai tomar por quê? Diga assim, para a pessoa que está do seu lado, muitas pessoas te machucaram. E você sofreu muito. Deus viu tudo isso. Está esperando a sua decisão. Para que eu e você sejamos curados, nós temos que tomar uma. Tem gente que depois de machucados nunca mais se levantaram. Tem homens que perderam seus relacionamentos, seus casamentos, nunca mais foram os mesmos. Eles vivem à base da desconfiança. Eles vivem criticando todo mundo, eles são amargos,
Raízes profundas de amargura invadiram seus corações, e todo mundo que chega perto é malícia pura. Eles não conseguem mais ser simples, eles não conseguem mais ser puros, eles não conseguem voltar à essência que tinham. Os seus olhos foram abertos para o mal, eles têm dificuldades de conviver, eles têm dificuldade de se relacionar, eles sufocam as outras pessoas, eles desconfiam de todo mundo. E aqueles também que um dia fizeram algo que não deveriam fazer, também não conseguem se perdoar. Tem muita gente precisando se perdoar, porque diz: Deus, por que você não se perdoa? Porque Deus sabe o que eu fiz. Ele não tem coragem de falar, ele tem fraqueza no confessar, ele não pode confessar, ele tem vergonha de confessar, ele é orgulhoso para confessar, e ele chora sozinho para Deus. Quantos de nós não vivemos assim? Só que ele não consegue sair do buraco, porque a falta de perdão é uma prisão, e ele vai se afundando cada vez mais, e Deus só quer torná-lo livre, mas ele não se perdoa. Ele tenta viver a vida, por mais que o riso tenta vestir a cara, o coração chora e não se perdoa, e vai adoecendo as pessoas à sua volta. The Sunflower, O Girassol, um livro escrito por um homem chamado Simon Wiesenthal, um judeu que foi prisioneiro em 1944 entre os nazistas. Simon Wiesenthal era um jovem, e ele viu os nazistas entrarem na sua casa, e na escada da sua casa matarem a sua avó. Wiesenthal viu também os nazistas pegarem a sua mãe, violentarem a sua mãe, e depois colocarem a sua mãe num vagão de trem, da qual separou-se dela para sempre, nunca mais a viu. Depois disso, os nazistas foram matando 89 pessoas da sua família, e ele viu os seus familiares sendo massacrados, sendo mortos pelos nazistas. Ele, em desespero profundo, tentou suicídio, e quando ele estava para se suicidar, ele foi aprisionado, ele foi alcançado e capturado, foi levado para um campo de extermínio, um campo de concentração. Lá na Polônia ele começou a sofrer as agruras de um prisioneiro e de um judeu. Ele usava um uniforme surrado com uma estrela amarela no braço, e ele era maltratado, até que ele foi colocado para tirar o lixo do hospital dos alemães, dos brancos. Ele tirando o lixo, muitas vezes ali em profunda humilhação, e uma enfermeira chega até ele, olha para ele e diz assim: você é judeu, não é? Então me siga. E ele segue aquela mulher com o lixo nas mãos, deixou o lixo de lado, entra num quarto escuro, num lugar cheio de mofo, e ali tem um homem, um moribundo deitado. O homem, o seu rosto estava totalmente tomado por faixas, e só os seus olhos, nariz e boca é que estavam expostos. No mais, ele estava sendo comido vivo. Então a enfermeira o deixa com aquela aspectral figura, fecha a porta e deixa Simon Wiesenthal do lado da cama daquele homem. Aquele homem faz-lhe uma confissão. Ele era um oficial da SS, e ele estava ali nos seus últimos momentos de morte, e ele precisava fazer uma confissão. Simon tenta sair, e ele segura a mão já sem sangue daquele menino, e ele diz: por favor, fique, eu preciso confessar. Ele fica parado ao lado da cama. Então Cal se apresenta e diz da sua infância, como ele nasceu católico, como era temente a Deus, como viveu,
E logo depois ele entrou para a juventude hitlerista e ele começou a praticar as maiores barbáries contra a sua raça. Simon estava incomodado, odiando ouvir o que ele fez. E ouvia cada palavra e absorvia cada palavra. Então ele contou que numa das incursões do seu grupo, numa investida, ele entra numa cidade e ali haviam minas postas por alemães, onde 30 dos seus soldados morreram por causa das minas. Em retaliação, em um ato de vingança, ele diz que reuniu 300 judeus em um sobrado de 3 andares, homens, velhos, senhoras, mulheres grávidas, crianças, reuniu 300 deles, colocaram dentro daquela casa, jogaram gasolina em todo lugar, colocaram os soldados com metralhadoras em volta das casas e jogaram granadas dentro das casas. E ele disse que até hoje os horrores dos gritos entravam na sua mente, na sua consciência. Ele não tinha paz. Ele via homens que estavam com suas roupas em chamas, carregando crianças nos colos e se jogando, e os seus soldados metralhando. E enquanto metralhavam, gritavam o nome dos soldados em homenagem aos soldados mortos. Então matavam os judeus, descontavam nos judeus. Diz ele que conta que uma mulher que não queria que sua filha, seu filho de peito, visse a cena, saiu na sacada do prédio em chamas com a criança, pôs a mão no olho da criança enquanto gritava de dor, porque estava sendo queimada viva, e ela também fora alvejada. Então ele contou inúmeras coisas que estavam fazendo, e tudo que ele fez foi matá-los, e todos morreram. E os gritos até hoje, desesperado daquelas pessoas, o assombravam. Simon Wiesenthal, judeu, ouvindo sobre a sua raça, estava ali do lado dele, ficou em silêncio, olhando aquele soldado alemão falar de todas as atrocidades e o quanto destruiu o seu povo. E ele conclui dizendo: agora eu estou aqui, eu estou abandonado com a minha culpa. E eu, nos últimos momentos da minha vida, você está comigo. Ele disse: eu não sei quem você é e isso não me importa. O que me importa é que você é um judeu. Eu só não sabia que ainda existiam judeus vivos. Mas eu quero que você saiba que eu não posso morrer sem o seu perdão. Naquele momento, Simon Wiesenthal já tinha 20 e poucos anos. Ele havia se formado em arquitetura. Ele carregava um surrado uniforme de prisioneiro. Não tinha expectativa sequer de sair vivo desse campo de extermínio. Ele só olhou para a estrela de Davi gravada no seu uniforme. Olhou para o pátio banhado de sol que o dia começou. Olhou uma mosca verde zumbindo e rondando o oficial e pousando na sua atadura, atraída pelo cheiro da carne apodrecida. Diz o relato desse homem que Simon Wiesenthal sentiu o peso de toda a sua raça sobre ele. Então, num profundo suspiro, ele toma uma decisão. E o seu livro, O Girassol, conta: então, virei as costas para ele e saí do recinto sem dizer uma palavra. Horas depois, o general da SS morreu sem o perdão de um judeu. Simon Wiesenthal sobreviveu ao campo de extermínio até que os americanos o tiraram de lá. Quando ele estava livre, ele foi visitar a mãe do oficial da SS.
E ela contou como seu filho fora criado para amar a Deus, mas que de alguma forma, quando ele se envolveu com Hitler, aquele sistema político, o envenenou de tal modo que nem a mãe conhecia mais o filho. A partir de então, Simon Wiesenthal andou pelo mundo procurando respostas para as agulhadas que vinham na sua consciência, para as agulhadas que penetravam no mais profundo do seu ser, para as agulhadas que não deixavam dormir e viver. Ele chamou os rabinos, os profetas de Israel, e ele contou a sua história. E ele perguntou: me digam, eu fiz certo? E os rabinos, os doutores da lei, os que falavam em nome de Deus, disseram: fez certo. Aquele homem tinha que pagar pelo que fez. Você ainda foi generoso. Um escritor cristão disse a ele: se fosse eu, teria estrangulado ele na cama. Ele então mandou para 32 mentes iluminadas do mundo a sua história. Pessoas que eram judeus, católicos, protestantes e ateus. Homens ilustres do mundo inteiro, da sua época, ele mandou a sua história e no final dela tinha uma pergunta: por favor, me digam se eu fiz o certo. Dos 32, 30 deles disseram: você agiu corretamente. Você não pode responder por toda a sua raça. Você não poderia perdoar o que aquele homem fez, a menos que a sua raça te autorizasse a fazer isso. E apenas 2 pessoas, 2 cristãos, responderam para ele da seguinte maneira: Simon, você perdeu a grande chance de livrar a sua consciência. Você errou em não perdoar o oficial. E ele queria saber, e eles disseram: as agulhadas da sua consciência poderiam ser acalmadas se você simplesmente decidisse perdoá-lo. Porque morrer, ele morreria do mesmo jeito. O que choca, depois de lhes contar isso, é a realidade de todos nós. Me diga, se você fosse Simon Wiesenthal e você tivesse visto torturar sua mãe, abusar da sua mãe e tirar sua mãe de você. Se você fosse Simon Wiesenthal e soubesse que esse oficial que está à sua frente matou milhares de brasileiros, o que você faria? Se você fosse Simon Wiesenthal e tivesse visto ele matar 89 parentes seus, você o perdoaria? Vira para alguém que está do seu lado e diga: eu te entendo. Uma mãe que pudesse ver o nazista matando o seu filho, perdoaria? O que choca é a realidade, porque nesse caso, o perdão parece injusto, o perdão parece desonesto, o perdão parece irracional. Só se eu for um louco, um tolo, e eu não raciocinar direito é que eu posso perdoar. Fora isso, é impossível perdoar. Mas o fato é que eu estou diante da pergunta mais difícil que eu possa responder nesse caso. É mais difícil perdoar ou não perdoar? Você consegue descobrir o que é mais difícil nesse caso? É perdoar, liberar o perdão ou a falta de perdão? Quando eu não consigo perdoar, eu revelo a Deus, ninguém, eu revelo a Deus, porque Deus prescruta divisão de alma,
e de espírito, juntas e medulas. E o Salmo 139 diz que Ele moldou o meu corpo, quando ainda era uma massa informe. Ele me conhece no avesso. Quando eu não consigo perdoar, eu e ninguém mais revelo a Deus que eu não sou filho de Deus. Eu revelo a Deus que eu tenho um diabo dentro de mim. Marcos 11:25, Jesus disse: se eu não perdoar, eu não posso orar. Eu não posso falar com Deus. Quantos de nós estamos com o coração endurecido porque, na verdade, foi injusto o que fizeram comigo? Então, na minha reta justiça, eu não perdoo. Eu vou dar uma lição, mas eu continuo orando, pensando que Deus me ouve. Só que o texto é muito claro: se eu não perdoar, eu não posso orar. Eu não tenho acesso liberado a Ele. Meu acesso está bloqueado. Eu não posso falar com Deus. Gênesis capítulo 4 vai mais fundo, onde Deus tem um diálogo ali com um homem chamado Caim. A Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não posso sequer ofertar, eu não posso sequer adorar, eu não poderia cantar, eu não poderia orar, eu não poderia entrar na presença de Deus, porque o céu está de bronze, está fechado. Ele disse que Caim não perdoou, porque o coração de Caim revelava duas coisas. A primeira é ira contra o seu irmão, que era justo, e a segunda era inveja. Eu não perdoo porque estou irado e sou invejoso. Porque alguém ofereceu algo melhor do que eu, e eu não admito isso. Meu coração não admite Deus estar do lado de Abel, se nós dois estamos juntos na mesma família, fazemos parte da mesma igreja. Por que ele protege tanto Abel? Por que ele gosta tanto de Abel? Por que ele não aceita a minha oferta? Porque o coração de Caim tinha ira e tinha inveja. Mateus capítulo 9, versículo 6 diz assim: se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Qual é o resultado disso tudo, Rinaldo? Resultado é que a ciência médica diz que 50% das doenças psicossomáticas que nos acompanharão a vida inteira derivam de mágoas guardadas dentro de nós, derivam de angústias de alma não resolvidas, derivam de feridas emocionais, pecados ocultos e, pasmem, marcas do passado, desejos encobertos e feridas abertas no presente e que ainda não são confessadas. O doente emocional é o que tem mágoa e guarda mágoa para si mesmo e tenta se apresentar a Deus justificado. Meu amado, Tiago 5,16 dá uma saída. Ele diz: se tiver pecado entre vocês, confessem uns aos outros para serdes curados. Dr. Russell Shedd diz o seguinte: um dos piores pecados da igreja hoje é a dureza de coração e a falta de choro pelo pecado. Mateus 18:34 diz que quem não perdoa é entregue aos verdugos, aos torturadores, aos flageladores, e são torturados todos os dias nas masmorras emocionais e vivem sem paz. Não perdoar, meu amado, é vencer o mal com outro mal. Vira para alguém que está do seu lado e diz: você entendeu isso? Fala: eu vou pedir para o pastor explicar. Quando eu não perdoo, eu tento
vencer o mal que fizeram contra mim com outro, significa que eu me tornei pior do que quem me feriu. Fala para a pessoa do seu lado. Aí fala assim, explica melhor. Mas explica melhor. O que significa isso? Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Romanos 12, 17. Ele está dizendo o seguinte: a ninguém devolveis, tornais mal com mal. A ninguém. Nem quem merece, nem quem não merece. Significa que Deus está falando que nós nos tornamos mais parecidos com o diabo do que com ele. Porque o perdão é a plenitude do amor de Deus. É o amor de Deus inserido em você no mais alto nível. Meu Deus, a Bíblia diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que eu venço o mal? Com Deus. Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é aquele que, Marcos 10, 18, Jesus disse, um só é bom, e esse não sou eu, é o vosso Pai, que olhou para você com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, e Ele me mandou te salvar. Só um é bom. O Pai me mandou descer e morrer para te salvar. E quando você vence o mal com o bem, você vence o mal com Deus. Quando você desconta, e bem descontado, você mereceu. Olha aí, agora eu estou satisfeito. Minha justiça foi satisfeita. Aí Deus diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque se você vencer o mal com o mal, quando eu faço isso, eu me torno pior do que quem me fez o mal. E eu me tornei 2 vezes pior do que quem me fez o mal. E o mal nunca vence o mal. O mal multiplica o mal. Jesus disse isso, um abismo chama outro, um problema chama outro, uma maldição chama outra. Quando eu venço o mal com o bem, Deus entrou nessa questão. Quando eu venço o mal com outro mal, eu me torno pior do que quem me fez o mal, porque o mal não se vence dessa forma. O mal só pode ser vencido com o bem. Fala assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, eu te entendo. Porque eu também sou assim. Fala, eu vivo de respostas. Quem me machuca vai pagar por isso. Fale, é assim que dentro de mim eu resolvo as coisas. Só que hoje eu e você estamos na presença do Todo-Poderoso. E cada um só oferece aquilo que tem de melhor. Se você tem mal aí, é o que você vai oferecer. Se você tem um coração endurecido, envenenado, é o que você vai oferecer. Se você tem um coração perdoador, abençoador, um coração grato ao céu, você vai oferecer. Uma parreira de uva só oferece. Quando eu entro na palavra de Deus, eu entendo as coisas que Ele criou. Uma orquídea só oferece orquídea. É o que ela tem. Quando eu tenho uma fonte de água cristalina, uma fonte de água doce, por onde ela passa, ela oferece e fala, vida. Mas se eu tenho um vulcão dentro de mim, por onde o vulcão passa, ele oferece, fala comigo, destruição.
cada um só consegue oferecer aquilo que tem. Um coração duro transborda juízo. Um coração duro transborda orgulho. Um coração duro transborda inveja, transborda ira. Se eu pegar a fonte, ela por onde passa gera vida. Mas se eu pegar uma serpente, por onde ela passa, ela libera o seu veneno de morte. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: eu estou com tanto dó de você, que eu vim junto com você na igreja, só para interceder. Fala assim, para que a sua fé não desfaleça. Ai, glória a Deus. Deus nos perdoou em Cristo. Irmão, cada um de nós só reagirá de acordo com o que transborda dentro de nós. Dentro de Deus transbordou, fala comigo, Jesus. E por isso que Ele enviou Jesus, transbordou o amor transbordou. Cristo é o amor de Deus derramado em nossos corações. E agora eu e você, se estivermos cheios de Cristo, eu não tenho mais razão, eu só tenho obediência. Eu vou falar para Ele: Senhor, Ele me machucou, Ele me feriu, está me doendo, mas não importa, o mais importante Ele não tira. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vai nos separar. Aleluia. Ele venceu o mal que havia em nós, porque transbordou o bem que havia nele. Louvado seja Deus. Quando eu perdoo, eu estou cheio dele até o transbordar. Porque o perdão, fala comigo, é a plenitude do amor. E se eu não perdoar? Tiago 2,13 diz o seguinte: o juízo será sem misericórdia. Não, mas espera aí, ele é pastor. O juízo será sem misericórdia. Não, mas espera aí, ele é um diácono, ele é um presbítero. O juízo será sem misericórdia. Mas ela é esposa de pastor. O juízo será sem misericórdia. Mas é filho de pastor. O juízo, ele é líder, ele é bispo, ele é apóstolo. Ele está se candidatando agora para vice-deus. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: viu porque eu vim com você hoje? E eu quero encerrar com esse momento. Colossenses 3, 12 e 13, que diz o seguinte: gente, por favor, coma cada palavra que você vai ler agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha aqui, com entranhas de misericórdia. O Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado a Deus, ele fala assim: olha, eu quero que a verdade esteja no seu íntimo, Davi. Eu oro, Senhor, com a verdade no meu íntimo, não sai só da minha boca. Ele diz o seguinte: você é eleito de Deus, você tem que ter entranhas de misericórdia, porque eu fui perdoado. E de bondade, e de humildade, de mansidão, de longanimidade. E agora, carrega isso para você. Suportando-vos uns aos. Se alguém tiver queixa contra alguém, vai lá, conversa tudo, mas não deixe de perdoar, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Meu Deus, fique de pé. Eu vou encerrar com uma história. Não tire os olhos de mim.
enquanto eu falo com você. Não andem e olhem para cá, por favor. Uma linda jovem, 17 anos, fora estuprada quando foi comprar carne no açougue. A jovem foi estuprada pelo açougueiro. E depois de estuprada, ela foi ameaçada. Se ela contasse, ela morreria, sua família morreria. Então, ela decidiu guardar dentro dela. Aquela jovem voltou para casa envergonhada e se calou com medo. Ela ficou com medo da incompreensão da família. E ela guardou aquele estupro dentro dela, aquela violência dentro dela. Ela tinha 17 anos de idade. Aos 24 anos, por conta daquilo que havia dentro dela, ela aceita se casar com um homem de 58 anos. Talvez para fugir daquilo que a atormentava, ou da dor que a cercava, ela se casa com esse homem. Ela tem 6 filhos. Todos os filhos com a diferença de 1 ano cada um. E quando ela tinha mais ou menos 27 anos, também grávida, ela trabalhava de limpar as casas e ela passava palha de aço no chão. Era aquele tempo de passar palha de aço ainda com as mãos. E ela ajoelhada, ela abriu 2 feridas na sua perna. E essas feridas nunca mais cicatrizaram, nunca mais se fecharam. O marido faleceu aos 74 anos. O casal construiu a família, manteve todos os filhos no caminho do Senhor. Toda a família é uma bênção. Ela foi uma mulher muito dedicada, uma família muito amorosa, uma família de gente importante nesse Brasil e pessoas que são especiais também para o meu coração. Aos 82 anos de idade, essa mulher é internada. E ela está sofrendo e aquelas feridas abertas na sua perna. Então os seus filhos foram visitá-la. Dos 6, 3 foram no hospital. E começaram a conversar com ela. Quando estavam para orar por ela, perguntaram: mãe, como foi a sua infância? E ela respondeu: na cama. Muito boa. Como foi a sua adolescência? Ela disse: olha, a minha adolescência não foi muito boa, não foi boa. Então ali, depois de 65 anos guardando esse pecado, essa dor, essa mágoa, esse ressentimento, ela confessa. Eles perguntam: por que não foi bom? E ela disse: porque eu era uma jovem muito bonita, eu atraí os olhares, e eu fui estuprada quando eu fui no açougue comprar carne. E eu nunca consegui confessar, porque eu tinha medo da reação da minha família, o que pensariam de mim. Então os filhos disseram: mãe, nós temos que orar por você. E ela disse: mas eu tenho que perdoar? E eles disseram: mãe, dói, mas você tem que perdoar. Então naquele momento ela perdoou algo que aconteceu com ela 65 anos atrás. E os filhos oraram por ela. Pela primeira vez, ela estava livre do seu algoz, da sua vergonha, da sua desonra, que ela guardou com ela 65 anos depois. O filho que conversou comigo, o Moisés, me disse: Rinaldo, sabe o que aconteceu com a minha mãe? Deus deu um legado através dela.
Depois que ela confessou o seu pecado que guardou há 65 anos, no dia seguinte, as duas feridas fecharam. Instantaneamente, milagrosamente. Ela estava sendo torturada pelos verdugos, pelos flageladores. O perdão cura. E o Moisés me disse: ela, antes de morrer, é melhor eu não falar, eu mostrar para vocês. Ela estava no leito e pela primeira vez, depois de 65 anos, ela estava livre. E no leito, ela fez algo. Segura. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tum, 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 tum. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Há sentimento mais precioso. Só você vai, que só. E vem do nosso Senhor. Yeah! É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dela. Antes de partir para o Senhor, ela cantou: é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Hoje eu quero chamar você aqui à frente. Ela deixou o legado que o perdão cura. Às vezes você está machucado com igrejas. Você saiu da sua igreja machucado. Está machucado com seu pastor. Às vezes você está machucado com a sua família. Às vezes você está machucado com o ex, com a ex. E hoje o Espírito de Deus me traz aqui para dizer o seguinte: o perdão é a plenitude do amor de Deus. Libera para que Deus venha habitar dentro de você. Limpa. É o tempo de você sair do lugar. Vem aqui. Vem aqui do lado. E agora eu sou teu. E juntos vamos liberar esse perdão. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me. Saia, venha pra cá. Eu quero te servir. Vem para transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, sou